Vamos lá, estamos aqui no nosso terceiro episódio do VitaliCast e mais uma vez convidado especial, fera no assunto. Eu sou o Edivaldo Leda e o nosso tema de hoje é nutrição. Seja bem-vindo ao VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. E antes de mais nada, quero dar um recado muito importante para vocês. Nós estamos aqui em nome de Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, e Oni Herbal, sua suplementação para o corpo e mente. Se precisou de uma creatina, ômega 3, corre na Farmafórmula que tem todas as suplementações Oni Herbal. E quero apresentar para vocês, que muitos já conhecem, virou meu amigo, né? Nas visitações com preceptores, acabei conhecendo ele, uma pessoa simples, humilde, e veio lá de baixo. E hoje está aqui, já tem vamos dizer que a cartela de cliente já, né, Lucas? Gigantesca, resultado excelente. Então, apresento para vocês Lucas Bojega. Lucas Bojega, pedir que você se apresente para quem não lhe conhece ainda, está entrando agora na nossa live, no nosso podcast, está nos vendo, está nos ouvindo. Fique à vontade, você já é de casa. E já, muito obrigado por seu tempo, né? Um pouco corrido, a agenda lotada hoje, a gente acabou se atrasando um pouquinho aí, mas tenho certeza que você não vai se arrepender. E fique até o final. Dicas excelentes para o emagrecimento você vai encontrar aqui hoje. Vamos lá, Lucas. Meu amigo, eu que agradeço pelo convite. Em tempo, a gente coloca em prioridade aqui nossos amigos, nossos parceiros, né? Então, para você, pode ter certeza que sempre vai ter tempo, né, para estar junto. E fico muito feliz pelo convite, né, de poder estar participando aqui do podcast, né, uma iniciativa que, assim, é muito encantadora da sua parte, que é uma iniciativa para promover saúde, promover informações, né, longevidade. Exatamente. O próprio nome já diz, né? Longevidade, né? VitaliCast, né? Vem na vitalidade, longevidade. É o que hoje a população quer, viver bem, né, não? Exatamente. E a procura por essa longevidade é muito grande. Graças a Deus, hoje, né, a gente tem vários pacientes, né, uma carteira de pacientes enorme, porque depois que passou essa questão da pandemia, a gente percebeu o tanto que era importante ter saúde, o tanto que era importante se alimentar melhor, o tanto que era importante reforçar a nossa saúde com suplementação, o quanto era importante você fazer um bom treinamento, né, você praticar uma atividade física. Então, essa pandemia, né, são males que vieram do bem e que, assim, abriram nossos olhos para muita coisa, né? E a gente hoje consegue ter, né, a oportunidade de ajudar muita gente, não só que estão enfermos, né, com doenças, mas também pessoas que estão saudáveis a ficarem mais saudáveis ainda, para poder ter essa longevidade e conseguir, por exemplo, chegar, por exemplo, aos 50, 60 anos e conseguir brincar com seus filhos correndo, tendo disposição física, né? Foi o que, só discordando aqui um pouquinho, foi o nosso primeiro convidado, né, que foi o Padre Edivaldo, comentou, ele me perguntou o que o brasileiro, o que a gente costuma fazer, né, na hora de ir ao médico. Quando que a gente vai ao médico? Geralmente a gente só procura o médico quando está doente, né? E a gente tem que deixar isso de mão e procurar um médico antes, né, para prevenir. Então, a vitalidade é isso, você tem que ir antes. Né? E um nutricionista também é muito importante nessa pegada, né? Exatamente. A prevenção, né, ela é o ideal. E a alimentação, ela é um dos fatores básicos para a vida. Então, se você não se alimenta, o seu corpo, ele basicamente ele não se sustenta em pé, né? Aquela frasezinha que o pessoal falava que saco vazio não fica em pé. Então, todo o nosso corpo, ele precisa de nutriente. A imunidade precisa de nutriente,
Se você quer malhar e ficar forte, não adianta só pela atividade física, tem que ter os nutrientes. Se você quer ter um cabelo, né, fortificado, você quer ter uma qualidade de unha, de pele, você tem que ter uma boa alimentação. Então, é a base, né, de toda a vida. Você não pode deixar de fazer, senão você morre, né? Justamente, mais tarde a gente vai falar até um pouquinho sobre isso, que surgiu algumas dúvidas na caixa de perguntas que a gente fez lá no Instagram, né? O que deve parar de comer, o que deve deixar de comer. Mas assim, você tem quanto tempo aqui em Balsas? Você é São Luís, né? Na verdade, você... Exatamente. Eu vim do São Luís, eu comecei a minha faculdade na Faculdade de Santa Teresa de 27, e lá eu tive uma experiência muito boa, porque é uma faculdade que ela é filantrópica, né? Ela é muito boa. Então, a VAI, ela tem uma gama de experiências que a gente pode aprender bastante, né? Então, a gente teve muito contato com pessoas especiais, a gente teve muito contato com pessoas que estavam doentes para indicar lugar. Então, eu me formei nessa faculdade e assim que eu me formei, né, entrando no meu segundo ano de formado, eu conheci o Dr. Gabriel Arruda, que exatamente, que já trabalhava aqui em Balsas, que já tinha um carreira, né, no Dr. Arruda, e a gente sempre teve um pensamento muito parecido. Quando ele olhava nas prescrições, ele gostava bastante da minha forma de conduzir um tratamento nutricional, que eu sempre levei em consideração a realidade, né? Então, hoje em dia, eu sempre gosto de fazer uma alimentação que seja saudável, que seja prática, que caiba na rotina dos pacientes, e que o paciente veja que é possível melhorar com uma alimentação fácil, com uma alimentação prática, né? Então, ele percebeu isso, gostou bastante da metodologia de atendimento, e conversou comigo, né? Fez alguma proposta e eu acabei indo para Balsas para poder, né, trabalhar um pouco com ele. E olha, te confesso, não pretendo mais sair, porque a cidade aqui é maravilhosa. É muito encantadora, muito acolhedora, o pessoal de Balsas, assim, muito receptivo, e adoro morar aqui, excelente. Aquela história, né? Bebeu da água de Balsas. Exatamente. Agora eu entendi porque a gente chama Balsas de açúcar, né? Duas vezes. Lucas, assim, para a gente começar, falando de nutrição, né? Longevidade, saúde, vamos explicar um pouco para o pessoal o que é a obesidade, né? Quando que a pessoa se enquadra na obesidade. A gente sabe, tem muita gente que acaba tá um pouquinho acima do peso, mas aí tem aquela história. Ah, eu estou me sentindo bem, eu gosto do meu corpo. E aí, será se essa pessoa está se sentindo bem mesmo? Existe também aquela velha desculpa, né? Mas aí, quando que isso deixou de ser, vamos dizer que, da gente passar a mão na cabeça, né? De dizer que está tudo bem para virar uma obesidade. Quando que virou a obesidade, né? Tem aquela relação de peso, altura, né? Explica um pouquinho melhor para a gente. Então, muito antigamente, né, há muito tempo atrás, nós definimos obesidade somente com um parâmetro que a gente chamava de IMC. Esse IMC... Então, hoje não é só o IMC que tem um parâmetro. Exatamente. Hoje em dia a gente leva em consideração algo muito mais individual e muito mais complexo, né? Porque o IMC, ele é somente o que a gente chama de índice de massa corporal. É aquilo que você estava falando sobre a altura e o peso. Se você pegar a altura do indivíduo, se você pegar o peso do indivíduo, dividir pela altura ao quadrado, você tem um número que vai estar dentro de uma classificação, que pode ser, né, de desnutrição, hipertrofia, sobrepeso, obesidade geral 1, 2 ou 3, a depender do número que vai sair dessa divisão. Só que a gente percebeu que esse tipo de avaliação ele desprezava
composição corporal, né? O que faz total diferença. Vou dar um exemplo bem prático. Pega uma pessoa que treina há muito tempo, que se alimenta certinho. Imagine que ela tem ali, por exemplo, 1,70 m com 95 quilos. Só de massa muscular, percentual de gordura de 10%. Então, saúde excelentíssima. Né? E imagina uma outra pessoa com o mesmo peso, com a mesma altura, só que outra rotina. Trabalha sentado, não treina, só come besteira. E quando a gente pega o IMC dessas duas pessoas, é igual. Então, a classificação de obesidade, para essa pessoa que vai cair, para essa pessoa que treina, ele vai cair com um número que vai dar na classificação de obesidade. Então, é aí onde a gente percebeu que somente fazer a medição por IMC não era o ideal. O ideal é a gente levar em consideração a composição corporal de cada pessoa. Né? Então, levando em consideração a quantidade de massa muscular, levando em consideração a quantidade de gordura e percentual de gordura. Então, foi aí onde a gente começou a fazer uma triagem do que de fato era obesidade, que não era somente aquele número ali dentro da classificação do IMC, e sim um excesso de gordura corporal. Então, hoje em dia, a gente não utiliza mais o IMC como parâmetro, né, para saber se a pessoa está com peso real, e a gente utiliza mesmo o percentual de gordura, porque a depender, né, de quanto esteja, para homens de 10% a 20% é o ideal, acima de 20% já pode trazer complicações clínicas, e para mulheres entre 15% e 28%. A mulher ela tem uma necessidade, uma tendência a ser maior? Exatamente. A gordura do nosso corpo, Edivaldo, ela é muito responsável pela produção dos nossos hormônios. Então, a mulher tem um ciclo hormonal muito mais estável, onde ela vai ter ali um processo de ciclo menstrual, onde ela vai ter alterações, né, onde vai ter hora, vai estar com hormônios mais altos e hora vai estar com hormônios mais baixos. Ela tende a ter um percentual de gordura maior, justamente para ter um bom equilíbrio desses hormônios, da produção desses hormônios. Tanto é que mulheres que têm um percentual de gordura muito baixo, né, ou que têm um peso muito baixo, né, aquelas pessoas de extrema magreza, como assim, pega uma mulher de 20 e tantos anos que tem 36 quilos, né, elas geralmente possuem uma condição chamada amenorreia, que é justamente por conta disso, ou pelo baixo pelo extremo, ou por baixo percentual de gordura. Não ter gordura suficiente para ter uma produção normal dos hormônios. Inclusive, eu lembrei agora de um caso de um cliente da gente, né? E ela estava, se não me engano, com 15% a 18% de gordura. E aí ela teve que aumentar um pouquinho, porque ela pretendia hidratar, inclusive tá grávida, né? Então é muito importante isso aí. Eu não conhecia, eu fui conversando com ela e eu passei a entender um pouco mais. Então isso é muito importante. Mas voltando um pouco aqui para a questão da obesidade, além dessas relações de entender o que é a obesidade, ainda bem que não é só pelo IMC, porque eu ia pelo IMC. Se fosse pelo IMC, meu peso eu ia 60 quilos, como diz aqui no Maranhão, fiz de bog, né? E com 60 quilos eu gravei. E aí, além da obesidade, ela traz também vários fatores de risco, né? Então, é muito importante a gente cuidar desses fatores de risco. Explica para a gente um pouco desses fatores de risco. A obesidade realmente ela prejudica, ela é importante controlar a questão de diabetes, de pressão arterial, como que é essa relação da obesidade com esses fatores de risco? Perfeito. Então, olha só, a obesidade, hoje, a gente trabalha com prevenção, né? Toda doença a gente tem que prevenir, né? Não é à toa que hoje em dia a gente tem que fazer por vacina e prevenir algumas doenças. A obesidade não é diferente. A gente trabalha em cima de uma boa alimentação, uma atividade física e controle desse percentual de gordura para prevenir que essa obesidade ela possa desenvolver algum problema de saúde. Tá? Então, o que a obesidade faz hoje? Ela aumenta o risco. Né? É a mesma coisa de eu lhe dizer assim,
Edivaldo, você prefere ter uma chance de ganhar R$ 1 milhão, mas você vai ter uma chance de 1%, ou você prefere ter uma chance de 99% de ganhar R$ 1 milhão? Né? Então, assim, a gente trabalha com uma porcentagem de risco. A partir do momento que você vai acumulando gordura no corpo, o que acontece? Essa gordura, ela começa a liberar algumas substâncias na sua corrente sanguínea que a gente chama de ocitocina, ou, perdão, citocinas, né? Essas citocinas, elas vão trabalhar em cima de processos pró-inflamatórios, certo? Esses processos, eles geram uma inflamação de uma forma sistêmica, né, no nosso corpo inteiro. Então, as células do nosso corpo, elas começam a perder um pouco da sua função. Até porque toda inflamação, ela vai gerar uma perda de função. Um exemplo bem prático. Imagina que eu quebrei o meu dedo. O dedo, ele não vai dobrar, porque vai estar inflamado, dá lesão. Logo, eu não consigo pegar aqui na xícara direito. Então, ele compromete a função de um sistema, que seria a mão. Então, a mesma coisa é a gordura. Ele vai jogando aqui essas citocinas que vão trabalhando em cima de processos pró-inflamatórios, que você tende a ficar mais inflamado, e as suas células elas vão perdendo as suas funções. Perder a função da célula gera o quê? Uma resistência à insulina, né? Essa resistência à insulina, que é o hormônio, onde É ali que entra aquela questão de aquelas injeções, aqueles produtos que o diabético usa, né? Que é usado aí nessa questão que usa aí. Aqueles produtos, aquelas canetinhas, né? Vamos falar aqui. Exatamente. As canetas de insulina, elas podem ser utilizadas também nessa situação. Mas aí, a insulina, ela é responsável por colocar a nossa glicose do sangue, que é o açúcar do sangue, para dentro das nossas células. Quando a gente gera uma resistência a essa insulina, aí esse açúcar no sangue começa a se acumular. Ele começa a ficar no sangue e não começa a ir mais para a população. Então, o que faz a obesidade gerar esse tipo de condição é o processo inflamatório que a gordura traz para o nosso sangue, pode-se dizer assim, o nosso corpo em geral. A mesma coisa a pressão. O nosso corpo ele tem um sistema onde ele contrai e dilata os nossos vasos sanguíneos. Se você está inflamado, o que acontece? Você perde função, ele para de ter esse mecanismo. Então, ele começa somente a contrair e não dilata bastante. Então, consequentemente, você tende a se tornar hipertenso, né? A mesma coisa também com relação à gordura muscular na inflamação. Exatamente, tudo por conta da inflamação que a gordura gera. Então, isso, para cada vez que a pessoa vai engordando 1 quilo de gordura, ela tende a piorar vários fatores que são de características inflamatórias. E como a gente trabalha com porcentagem, né, com risco, pode ter aquela pessoa que aumentou 1 quilo de gordura e ela foi azarada e deu problema. Mas pode ter aquela pessoa que aumentou, sei lá, 50 quilos de gordura e ainda não teve problema. Mas o risco dela está muito alto, entendeu? Eu acho que aí tem alguma relação de resistência ou genética, nesse caso. Então, hoje em dia, a genética, ela vai impactar muito, principalmente na questão da obesidade. A gente já tem vários estudos mostrando que a genética, ela não está tão associada com essa questão do ganho de gordura, tá? O que está mais associado geralmente são os fatores ambientais. Se você pega uma família que todos os indivíduos são obesos, a tendência é que as crianças sejam obesas por conta do hábito do ambiente. Então, aquela desculpa aí, minha genética não é boa. Isso aí é uma desculpa que já isso aí. Tá vendo aí, pessoal? Pessoal, só recapitulando. O Lucas falou do emagrecimento, né? Na verdade, em relação à inflamação. A gente comentou um pouco sobre as canetinhas também, mas aí não vamos
sair tomando anti-inflamatório também, qualquer inflamatório, tá achando que vai perder os quilinhos e inflamar o corpo, né? Que não é assim que trata. E nem usando aquelas canetas, determinada caneta ou algum produto para diabetes, achando que vai emagrecer. Então, tenha o acompanhamento, procure profissionais para fazer esse tipo de acompanhamento. Não é dessa maneira que a gente se trata, só vai recapitulando para ninguém sair tomando uma nimesulida na vida, achando que vai desinflamar o corpo, né, Lucas? É verdade, é verdade. E assim, o acompanhamento hoje, principalmente no pós-pandemia, ele requer algo muito mais complexo do que somente melhorar a sua rotina. Antigamente, quando todo mundo tinha sua rotina normalizada, a ansiedade não era algo tão evidente, não era algo tão frequente, né? E aí a gente percebeu que no pós-pandemia a ansiedade ela tomou uma proporção, né, gigantesca. Então, hoje em dia, é necessário, né, na maioria das pessoas, você ter um acompanhamento médico, né, para que você possa analisar esse grau de ansiedade. Porque talvez você esteja aumentando, por exemplo, caminhando para uma obesidade, não é nem porque você tem uma rotina ruim, mas é porque você está brincando de ansiedade e disso para uma prevenção. Então, Isso aí surgiu várias dúvidas aí, inclusive tem algumas perguntas aqui para a gente comentar, para a gente falar depois. Acho que é problema de muita gente, né? Exatamente. Hoje em dia, Muito complicado. É um dos principais fatores que está causando a obesidade. E assim, o processo de inflamação, realmente, não tem como tomar um anti-inflamatório. É a mesma coisa, por exemplo, se você tomar um anti-inflamatório aqui para o dedo que machucou e você ficar fazendo aqui nele, ele não vai melhorar. Né? Então, você tem que fazer um tratamento que seja completo. Você vai fazer mobilização, você vai esperar o tempo, você vai fazer uma fisioterapia, você vai tomar uma coisa. Então, você vê que é um conjunto de coisas. A obesidade também não é diferente. Você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que organizar o seu psicológico. Né? Então, aqui pode entrar no psicólogo, pode entrar também em medicações que tratam a ansiedade. Né? A atividade física que ajuda o foco na alimentação, preserva a musculatura. Então, a gente tem um conjunto de fatores que combatem essa ansiedade e que são primordiais para que você possa manter a longo prazo esse combate com a ansiedade. Porque se você usar só um deles, você pode até melhorar em um determinado período, mas aí você não consegue sustentar se você não envolver todos esses elementos. Tu comentou aí a questão do engorda porque inflama e outras questões, mas por que esse corpo vai inflamar? Então, na relação, por que a gente engorda, né? Por que vai acontecer o sobrepeso? De onde que vem? É só porque está comendo muito, porque está comendo besteira? Me explica aí de onde que vem essa inflamação? Então, esse processo de ganho de gordura, ele vem muito de um processo evolutivo, né? O nosso corpo, ele acumula gordura por questão de sobrevivência, né? Então, por exemplo, quando era naquela época de 2.000 anos atrás, e a gente precisava estocar comida, precisava estocar gordura para passar uma época ali onde era mais de inverno, né? O nosso corpo, dentro do processo evolutivo, ele aprendeu a acumular gordura por conta disso, por questão de sobrevivência, né? Só que, como ele tem essa genética, pode-se dizer assim, o excesso da alimentação vai fazer com que ele acumule gordura demais, né? Então, fazer uma alimentação em que ela supere a sua necessidade, vai fazer com que esses nutrientes que foram a mais sejam acumulados como gordura. E é por isso que reserva, né? Exatamente. E aí uma reserva de ele não precisa. E, na verdade, que ele pode vir precisar, se necessário. Tipo uma guerra para todo mundo aí.
basicamente isso. Agora eu lembrei daquela tava no Instagram, aquele cara gordinho abrindo a porta da geladeira. Não, vou comer só uma coisinha à noite, pelo menos não fico com fome. É basicamente isso, né? E a fome, geralmente, ela é psicológica, né? Porque às vezes você nem está com fome, você está com vontade de comer, que são duas coisas totalmente diferentes, né? Isso. A gente, a gente vê muito em consultório, os pacientes falando assim, doutor, eu tomo almoço quando dá meio-dia, quando dá 1 hora eu já com fome. Não fome. A comida ainda nem passou pelo processo de digestão, ainda nem saiu do estômago, mas ela está com vontade de comer alguma outra coisa, né? Que é para tentar saciar uma determinada vontade dela, seja um doce, geralmente um doce, né? Seja eu, então, simplesmente o simples fato de se sentir totalmente cheia, né? Está sendo empanturrado. Também tem pessoas que sentem prazer nessa sensação e aí, consequentemente, se enganam, né? Achando que estão com fome, mas não, só estão com vontade de comer. Eu acredito que na época que eu estava mais gordinho, né? O maior prazer da minha vida era dormir de barriga cheia. Mas você disse, você encheu a barriga, jantou, bem, quem vai gritar, era bom demais. Agora hoje não aguenta mais. Até porque você se acostuma, né, naquela determinada alimentação, come um pouquinho a mais, você já se sente cheio, né? E o que é legal é exatamente isso, desculpa, eu tenho que fazer essa tratar. Porque quando você fazia isso, o seu corpo ele estava acostumado a ter uma sinalização específica, né? E eu acredito que até mesmo para você mudar esse hábito, na época que mudar foi difícil, não foi fácil. Dormir de estômago sem ter contato quanto você gostaria, provavelmente você até tem dificuldade para dormir. Mas a partir do momento que você insiste, né, nessa mudança, você consegue gerar um novo hábito. Para você desfazer esse novo hábito também é difícil. E aí, para você voltar a fazer isso, você começa a se sentir mal. Então, entre se sentir mal e se sentir bem, a gente sempre vai preferir se sentir bem. Né? Então, acaba evitando, né, esse tipo de situação. Mas, para que você consiga fazer isso, você tem que perdurar, né, e fazendo o contrário. Justamente, é isso mesmo. E, Lucas, a gente sabe que tem vários tipos de dietas, né? Dieta, vamos dizer, de jejum intermitente, né? Low carb, né? Isso. E outros tipos de dieta. E tem também aqueles que não querem fazer um acompanhamento, ou talvez nem consigam mesmo fazer um acompanhamento, e vai lá na internet, pesquisa aquele Ctrl-C, Ctrl-V, vou fazer essa dieta aqui. E dentro disso, eu acredito que aparecem vários para você, né? Você direto fazer aquelas caixinhas de perguntas, aparece várias dúvidas, né? Me diz aí pra gente, e o que mais absurdo assim, que tu já viu? Uma coisa é essa dieta que, meu Deus do céu. Olha, o mais absurdo que eu já vi era uma dieta em que a pessoa só comia 1 ou 2 frutas ao dia. Né? Conseguiu sobreviver quantos dias? E olha, e assim, esse tipo de estratégia, sim, ela conseguiu perdurar muito pouco tempo mesmo nessa estratégia. Assim, esse tipo de estratégia que já vem montado, não é que ela não dá certo. O emagrecimento, ele acontece a partir do momento que você gera um tipo de deficiência energética. O seu corpo gasta uma quantidade de energia e a alimentação oferece menos do que você gasta. Né? Então, só para explicar um pouquinho melhor, para quem talvez não entendeu, né? Durante o dia, geralmente, a média que você consome, o que vamos dizer, 1.000 calorias? Geralmente, consome alimentação? Na alimentação, mas assim, o que o nosso corpo gasta em média ao dia vai em torno de 2.000 calorias. Isso sem fazer atividade física? Sem fazer atividade física, gasta 2.000. E aí, uma alimentação, uma pessoa que não tem acompanhamento, que não tem nada, que se alimenta de qualquer maneira, consome quantas 1.000 calorias? Geralmente, a média vai estar em torno de
2.700 calorias. 2.700, né? Isso, exatamente. E algo que Então tá caloria a mais, no caso, né? E se você não faz um déficit ou pratica atividade física, uma caminhada, alguma coisa, vai ficar devendo, vamos dizer. exatamente. E é por isso que a obesidade hoje está tão evidente. Porque hoje em dia a média do consumo realmente é 50%, quase 50% maior do que o gasto médio do gasto médio brasileiro, né? Que é de 2.000 calorias. Será que a gente tem tempo para explicar um pouquinho assim, de cada dieta, onde ela se encaixa, como que ela poderia ser? Por exemplo, o que eu estava falando aqui, o nosso amigo aqui que ajuda a gente, que faz o jejum intermitente, né? Mas ele faz direto, não é faz um tempo não, faz direto. Pronto, perfeito. Então, olha só, as estratégias nutricionais, como posso dizer, elas vieram com propostas, né, para tentar adequar a rotina uma rotina específica das pessoas, tá? Por exemplo, o Fábio, ele tem o hábito de fazer o jejum. Para ele, o jejum não é algo desprazeroso. Ele prefere, ele se sente melhor assim. Ele já disse que se acostumou, já, né, Fábio? Pronto, perfeito. Então, isso faz com que o jejum escolhe o Fábio, não é o Fábio que escolhe o jejum. Tem pessoas que não conseguem ficar sem comer por semana. Entendeu? Então, tem pessoas que não gostam de comer à noite. Eu tenho um paciente meu amigo, a pessoa consome até 5 horas da tarde, porque se comer depois disso, me sinto mal. E aí eu posso falar só de todo mundo. Isso aí. Mas existem pessoas assim, e essas pessoas, elas são muito adeptas ao jejum, porque elas ficam de 5 horas da tarde até 8 horas da manhã seguinte. O jejum é considerado a partir de quantas horas? A partir de 12 horas, nós estamos no jejum. E um detalhe muito importante, todas essas estratégias nutricionais, elas vieram com essa proposta. Tem estratégia, por exemplo, Duncan, que é uma estratégia onde a pessoa só come carne. Isso aí é um tipo de dieta. Né? Então... E aí onde essa pessoa consegue força vai para a academia, vamos dizer, se não comer um carboidrato da vida, que é um carboidrato, você consegue, vamos dizer, força, energia para gastar, né? Exatamente. Só que esse tipo de estratégia, a pessoa que gosta de se alimentar assim, não pensa em performance esportiva. Ela pensa em qualidade de vida. Por exemplo, eu tive um paciente, eu já atendi hoje mais de 10 mil pacientes, sabe, nós. E eu tive um paciente que ele não era adepto de forma alguma carboidrato, ele só comia carne. E aí ele disse, eu não gosto, espuma na minha boca, não desce trava, e aí ele só comia carne. Mas assim, encaixa algum pão, alguma coisa, nada de carboidrato. Absolutamente nada. Então, você percebe que não é a gente que escolhe a estratégia, é a estratégia que escolhe a gente. Né? Então, assim, todas essas estratégias, elas surgiram por conta disso. Só que, como é muito popular a questão do emagrecimento, começou a ter um marketing em cima dessas estratégias, em que uma era melhor para você, aí depois a outra dizia que era melhor para você. Aparece uma pessoa que conseguiu e a outra acha que vai conseguir também, aí ela já tenta, vamos dizer, na internet vender essa fórmula milagrosa. Exatamente. Aí, com essa perspectiva de marketing, de venda, né, de tentar fazer, de rentabilizar em cima dessas estratégias, foi onde surgiu toda essa loucura de que precisa se fazer jejum para emagrecer, precisa se fazer low carb para emagrecer, né? Que é low carb. E o que é low carb? A low carb nada mais é do que você pegar uma dieta e 40% dessa dieta ela tem que ser de carboidrato. E de 40% para baixo, né, ela já é considerada low carb. De 40% para cima, ela é considerada low carb. Né? Então, assim, não quer dizer que você vai zerar o carboidrato, mas só tem que ter 40% da sua dieta para baixo. Né? Então, assim, não é a melhor estratégia para crescer. Nós temos alguns estudos também que mostram a relação entre todas essas estratégias, todas elas oferecendo a mesma quantidade de energia,
né? E o emagrecimento é o mesmo, para todas elas. São todas iguais. Tá? Só que, na hora de aplicar a estratégia, por exemplo, se eu pego o Fábio com um paciente meu, se ele chega para mim, Lucas, eu já faço jejum há 10 anos, estou acostumado, eu gosto, me sinto melhor. Eu não tenho porquê que me obrigar ele a ser desse jejum. Entendeu? Aí é quando tu diz, do jeito que o jejum escolheu ele, vamos dizer que escolheu você para poder você fazer a dieta em cima disso, né? Exatamente. A importância do acompanhamento. Muita gente acha, por exemplo, não, mas aí eu vou tomar café, eu gosto de pão. Mas não sou nutricionista porque ele vai tirar meu pão. Muito pelo contrário. A gente faz, se não houver nenhuma restrição, né, de alergia, de intolerância, a gente faz é colocar. Porque a melhor dieta é aquela que você consegue seguir, certo? Né? Então, geralmente, como é a estratégia que escolhe o paciente, o que eu gosto muito de fazer é montar aquilo que o paciente já está fazendo, né? Para eu ver, dentro daquilo que ele está fazendo, me orientando um pouquinho nas quantidades, né, me dando uma média, eu ver em qual estratégia ele está encaixado. E é em cima Desse recordatório, então vai fazer já a dieta dele, né? A exatamente. importância do acompanhamento, né? Então, a gente vê várias vezes, não, eu tomo emagrecer, só vai tirar o arroz. Não, eu fico sem comer o arroz. E muitas vezes acaba que não dá certo, ou a pessoa fica fraca demais, sem energia. Exatamente, não é sustentável. É por isso que quando a pessoa pega a dieta da internet, ela consegue fazer por uma semana, ela consegue fazer por 2 ou por um mês, E aí não consegue mais. e aí ela não consegue sustentar. Até porque são dietas, vamos dizer, muito restritas. Exatamente. Bem mirabolantes. E dessas tu já pegou alguma que tu teve, assim, que tirava arroz? Então, no acompanhamento nutricional individualizado, a gente não faz a exclusão de nenhum momento, né? Até porque há uma possibilidade, né, como a gente trabalha com cálculo, há a possibilidade de a gente colocar tudo em equivalência. Por exemplo, vamos supor que você não gosta de arroz. Aí você chega para mim e diz assim, você pode tirar um arroz que eu sobrevivo, eu não me importo. Mas imagine em uma situação que você vai comer a casa da sua sogra, ela só fez arroz. Você não vai comer uma coisa para fazer desfeio? Então, o que eu faço? Eu sempre deixo uma opção, né? Mesmo que a pessoa não goste, que não seja assim, aberta ao alimento, eu sempre deixo uma opção, porque eventualmente, uma vez no mês, talvez, possa ser que ela não tenha outra opção além daquilo. E aí ela vai comer aquilo ali, pelo menos ela tem uma limitação na quantidade. É conhecido aí como dito lixo, mais ou menos, né? Então, nesse caso, não. O dia do lixo, ele vai ser considerado quando a pessoa vai fazer uma refeição totalmente livre. Então, uma refeição, tira um dia e uma refeição do dia para ser livre, né? Não é o dia todo do lixo, não. Exatamente. Essa questão do dia do lixo, a gente tem muita controvérsia, porque a pessoa acha que pode ser o dia inteiro. E agora comendo pizza. A pizza do dia passado. E, então, assim, quando você vai fazer uma refeição livre, você tem que respeitar as outras refeições da dieta. Você não for o dia inteiro, você vai para uma refeição, e essa refeição somente você pode comer à vontade, porque ela por si só não vai fazer com que você restrinja, você ultrapasse a deficiência energética da semana inteira que você fez dieta. E ela tem que compensar essa alimentação que você livre, diminuindo alguma outra, não, livre mesmo. Ela é livre mesmo. Até porque o nosso corpo, ele não vai absorver tudo. E é um momento especial a pessoa para a dieta, entendeu? É algo, por exemplo, imagina que eu chego para você e digo assim, igual você vai comer pizza hoje. E aí tu já está de dieta uma semana inteira, 5 horas para comer pizza.
Vale não. Eu pego e te coloco meia fatia de pizza. Rapaz, dá até raiva de comer, né? A pessoa até eu não prefiro nem comer, né? Então, assim, é muito melhor eu te oferecer algo que vá na sua vontade, que vai ser prazeroso, que no outro dia você pensa, nossa, ontem eu tive o meu dia, foi a minha refeição, e no outro dia a pessoa voltar para dieta, do que a gente restringir essa refeição que você recebeu. E, consequentemente, no outro dia ela continuar comendo besteira. Né, Lucas? Uma dúvida que surgiu, né, lá no Instagram. Eu peguei o final de semana e extrapolei. Chutei o balde, e aí o que ele faz na segunda-feira? Começa tudo de novo, ou ele já começa já bem restritivo para ver se compensa. Por onde que essa pessoa vai? Dá uma luz aí para essa galera. Então, pessoal, não precisa restringir mais do que já está restrito. Então, quando a gente faz um planejamento, ele já tem uma restrição. Então, você voltar para o planejamento, você já está restringindo. Então, esquece compensação. Bola para frente. Bola para frente. Até porque as compensações geram muito rebote. Então, assim, você tenta compensar no dia, aí fica com fome demais, aí no outro dia tenta voltar com a dieta que já está restrita, e aí sente uma fome exagerada, e aí, consequentemente, a tendência a furar de novo é muito grande. Então, não precisa restringir o que já está restrito, né? É só voltar para a dieta, para a rotina que já está planejada, e a vida que segue. Outra coisa, eu acho que foi o recorde de pergunta, né? Eu acho que é o que todo mundo pergunta lá no consultório. Aquele velho docinho aí, como é que faz? Você pode emagrecer comendo aquele docinho. Pronto, perfeito. Olha, a principal dificuldade das pessoas com doce é porque na hora de comer o doce, a pessoa está de barriga vazia. Você já viu aquela frase que você não pode fazer supermercado de estômago vazio? Já. Exatamente. E justamente isso é muito sábio, porque te coloca a teste para você acabar exagerando. E parece que quando você come um doce com fome, de estômago vazio, parece que dá mais fome. Exatamente. Isso acontece mesmo? E aí é onde mora o erro, né? Quando o momento ideal para você comer um doce é justamente aquele momento em que você acaba de fazer uma refeição que seja uma refeição mais completa. Um almoço, um jantar, que são refeições maiores, né? Então, esse doce, quando você coloca ele em uma pequena quantidade e você já estômago cheio, você consegue ter muito mais autocontrole. E aí, consequentemente, a gente consegue incluir esse doce dentro de um planejamento nutricional que seja organizado, calculado, quantificado, e a gente consegue adequar ele para o emagrecimento, porque o que vai gerar o emagrecimento é a deficiência energética. Então, eu calculo a quantidade de energia do doce, calculo a quantidade de energia de todas as refeições, faço a deficiência energética e dá para fazer um emagrecimento com doce todo santo dia. Aí, pessoal, tá vendo que coisa boa, né? E aí me diz uma coisa, o chocolate, aquele chocolate ao leite e o amargo, realmente tem essas diferenças? O que você indica para a pessoa dar preferência? Então, se a pessoa não come doce, ela realmente pode comer o chocolate ao leite, porque é doce. Se a pessoa ela quer um chocolate onde ela tem maiores propriedades nutricionais, mais fitoquímicos, e alguém gosta mesmo daquele sabor amargo, né? Exatamente. E ela não se importa tanto assim de abrir mão do sabor doce, e o sabor amargo também agrada ela, mais amargo. Então, o chocolate amargo é muito melhor nutricionalmente do que o chocolate ao leite. Né? E, assim, o chocolate, ele é um tipo de alimento onde ele tem muito mais gordura do que açúcar. Então, ele vai ter um impacto muito grande no processo de emagrecimento, porque ele vai oferecer mais energia por conta dessa quantidade de gordura. E aí, geralmente, é um tipo de alimento que a gente bota ali muito pouco, 20 gramas, 30 gramas no máximo, porque 30 gramas de chocolate é equivalente aí a
um pão francês, mais um ovo. E comeu um pão francês e um ovo, passou a tarde, né? Exatamente. Para isso, para essa questão do doce, a gente tem vários fatores como a gente pode transformar. Por exemplo, existem pessoas que elas não sabem ter autocontrole, independente disso, na questão do mochila, não. Elas têm uma ansiedade associada. Nós temos vários ativos que podem ajudar a trabalhar em cima dessa compulsão alimentar, né? Desde os medicamentos da ansiedade até, né, suplementações que podem estar retardando a fome, como eu tive dito também para trazer aqui o Telefuso. Essa suplementação eu adoro, porque o que ela faz? Ela tem a capacidade de estufar dentro do estômago para poder dar muita saciedade antes mesmo da pessoa comer. Igual você comentou aí, questão do emagrecimento é o déficit calórico. E aí existem muitos fatores que atrapalham, né? Aquela rotina do dia a dia, a gente chega ao ponto que aí você não consegue mais ter aquele déficit calórico, e aí na correria do dia a dia você não consegue fazer uma atividade física, e aí chega aquele ponto. Tem muita gente que começa aquela dieta e emagrece bem, e aí, né? E aí, tu acha que é nesse momento que tem que entrar a medicação ou a suplementação? Ou tu acha que já deve entrar antes com essa suplementação? Por exemplo, você entrando com essa medicação aqui, a suplementação que é o Termofluxo, que ele vai dar mais saciedade, né, tirar aquela compulsão alimentar, ajuda a questão também do intestino, ele já dá aquela acelerada também, no caso, né? Já vai acelerar um pouco para aquela pessoa que já está em novo começar um emagrecimento, né? Exatamente. Eu, particularmente, depois da minha avaliação, eu gosto de inserir imediatamente. Eu não, exatamente. Eu não coloco o meu paciente diabético para saber se ele vai conseguir ou não. A gente tenta garantir o máximo, né, com que ele consiga logo de primeiro. Porque a maior dificuldade é justamente isso. Então, para que eu iria, por exemplo, botar meu paciente, por exemplo, para terminar de saciedade, se ele sofrer um pouco mais a pressão, se a gente pode começar facilitando esse processo, né? Até ele se acostumar a uma rotina nova. Então, assim, não é interessante a gente fazer os nossos pacientes. Inclusive, ele também tem o ativo, né, o Colinaciclome, triptofano, né, que já ajuda nessa questão da compulsão alimentar. Exatamente, ajuda a questão de doce. Outra coisa que muita gente não sabe é que o nutricionista prescreve também, né? Você comentou aqui várias vezes, paciente atender, de prescrever. Tem muita gente que acha que o nutricionista só é para fazer a dieta, né? E aí a gente se engana. O nutricionista prescreve, igual você prescreve, atende bem, prescreve muita suplementação justamente para a questão disso. Não pode fazer teste, né? Assim, não, vamos mudar essa alimentação, ver até quando é que vai chegar. Eu acredito que quando você já entra com a medicação, com a suplementação, que a pessoa já chega na primeira semana, segunda semana, já consegue já consegue sentir na calça, né? Vamos dizer assim, ela já se anima, o retorno já vem mais alegre, já vem mais disposta, já está disposta a fazer até uma atividade física que não estava fazendo. Eu acredito que melhora demais, né? Exatamente. É justamente isso que eu e o Dr. Gabriel nos preocupamos, né? É que o nosso paciente, ele eleve a autoestima dele já desde o primeiro momento, justamente para que ele possa perdurar no processo, para que ele possa trazer esse processo, não se um processo feliz. Porque, olha, por mais que com todo o aparato de prescrições, de medicações, dando suporte, quando o paciente ele começa a sentir na calça, né, ele começa a ver a calça formando, a roupa entrando, a autoestima dele vai tão acima que ele começa a gostar. É melhor do que ver na balança, né? Quando sente na calça. Exatamente. E quando ele começa a gostar do processo, é aí onde a gente começa
reduzir a medicação, tentar deixar ele caminhar com as próprias pernas. Entendi. E gostando do processo, gostando do resultado, a gente consegue com muito mais facilidade do que iniciando sem nem saber se gosta ou não. Com certeza, isso é verdade. E assim, tem muito paciente que quando eu chego aqui e digo, olha, eu vou passar aqui uma medicação que ela vai atuar na inibição do seu apetite. Ela vai atuar na inibição de nutrientes, né? No caso, inibição de gordura, de carboidrato. Então, assim, o paciente às vezes é o Chico. Mas o senhor também, o senhor vai passar, também tem medicação? Exatamente. Hoje, o nutricionista, nós temos a gente chama de prescrição magistral, né? Então, nós podemos estar fazendo uso de fitográficos, nós podemos estar fazendo uso de alguns ativos que eles estão classificados ali como ativos que não são medicamentos, doses medicamentosas, né? Até porque medicamentos são utilizados somente pela área médica. O médico faz a prescrição dos medicamentos. Só que existem ativos que não são que não são em dose medicamentosa, que a gente consegue estar utilizando e que consegue também, né, ajudar bastante o nosso paciente a conquistar essa questão da inibição da saciedade, da inibição de ansiedade, né, a depender do grau, né, de que seja essa enfermidade do paciente. Claro que, por exemplo, tem pacientes que a gente coloca, por exemplo, na passiflora, a gente consegue controlar a ansiedade. Mas tem pacientes que o grau de ansiedade é muito alto e aí eles precisam de uma medicação, de algum ativo com dose medicamentosa mais forte e que deve ser distribuído pelo profissional médico. E tem pessoas que é muito sensível também à medicação, né? Passiflora serve para muitas pessoas, já para outros já não vai ter o mesmo efeito, né? Tem pessoas que é mais sensível de organismo para organismo, né? Igual assim, eu sou farmacêutico também, é como fosse o Lucas, né? A gente prescreve da mesma maneira. Nossa live já está quase caindo aí, mas quem perder, fica no Instagram aí que amanhã vai ficar completa. Porque a gente acaba conversando demais, né? Isso é verdade. Mas aí se achou interessante, fez sentido para você, manda para o seu colega, manda para o familiar, que o assunto é muito importante. Já até esqueci já do que estava falando, né? Questão da prescrição, né? A gente passa flora também, a gente costuma muito prescrever como farmacêutico, a gente prescreve bem e vê que a gente tem resultado muito bom, né? Muito bom. Mesmo questão do triptofano, que é o que tem no Termofuda, que é muito bom, excelente. Inclusive, a gente está usando uma formulação lá que a gente fez agora para ti. E assim, dá super certo, né? Super certo mesmo. Lucas, e assim, você já está quase no fim mesmo, muita gente vai no nutricionista, você prescreve, é prescrever que diz a nutrição, a dieta, prescrever que diz também. Exatamente. Prescreve manipulado, mas muita gente não consegue seguir por causa do trabalho, ou mora sozinho, ou vamos dizer que se alimenta na rua. Que dica você dá para essa pessoa, em geral, para facilitar que ela siga na dieta? Pronto, perfeito. E, assim, quando a pessoa tem muitos fatores que impedem ela de, por exemplo, de fazer a pesagem da alimentação, de fazer o preparo da alimentação, a gente sempre bota algo que seja prático. Por exemplo, você... isso tu pensa? Com certeza. Hoje a gente se pensar. Por exemplo, a pessoa ela não tem uma oportunidade de estar cozinhando, né? Eu vou dar um exemplo bem simples de uma pessoa que gosta de acordar mais tarde, porque ela prefere dormir do que comer, né? Para ser ela sai logo bem aperreada no horário do serviço. Sim. Eu consigo botar essa pessoa, por exemplo, que ela comer um pão com queijo, né? Que já está pronto, ela só vai pegar o pão com queijo e comer, ela não precisa preparar. Vai comer na estrada. Exatamente. E uma fruta, por exemplo.
Então, é algo que é muito mais prático e encaixa dentro da rotina dela. Da mesma forma que, por exemplo, se você não consegue fazer um lanche da tarde, a gente consegue inserir uma suplementação, né? A gente bota uma creatina, a gente bota um whey protein, né? Então, fica prático, né? O que não estraga, é o que ela bota dentro do copo e leva e passa o dia inteiro lá. Então, a gente consegue, sim, né, bolar estratégias que façam com que essa pessoa tenha uma facilidade de seguir a dieta dentro de uma rotina muito aperreada e com várias situações que impedem ela de seguir a dieta 100% a risca, né? Então, até mesmo para pessoas que não gostam de pesar. Tem gente que chega para mim e diz, ó, eu não vou pesar comida. Então, eu gosto muito de utilizar pão de forma, que são alimentos que já vêm que é uma aliança. Exatamente, eu gosto muito de usar ovo, que ovo é um ovo, né? Então, assim, é unitário, diferente, por exemplo, de carne, de frango, que você tem que a granel, né? Então, a gente tem, sim, estratégias que podem ser dessa forma e que facilitam demais a rotina do paciente. Dia a dia, né? Exatamente, tanto é que tem uma paciente minha que no almoço ela come pão com queijo, né? Ela come pão com queijo e uma fruta, e ela deixa para comer arroz, feijão e carne no jantar lá em casa, quando ela já consegue pagar para comer, porque a rotina dela é extremamente. Conseguiu adaptar para ela esse tipo de dieta, né? Exatamente. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, não tem desculpa, viu? Acho que para tudo eu tentei pegar ele aqui de alguma maneira aqui, mas para tudo ele inventa uma dieta para essa pessoa. Então, não tem desculpa, pessoal. É verdade, assim, só não se tem jeito para gente, né? Mas o restante a gente consegue, sim, organizar toda a alimentação para que fique fácil de fazer. Lucas, e para quem quer marcar uma consulta com você, como é que faz? Venda seu peixe aí agora. Pronto, perfeito. Quem quer agendar uma consulta, é só entrar em contato, né, pelo link na bio. Lá você vai ter Lucas Borgea, né? Borgea no Instagram, né? E tá lá no teu Instagram. Exatamente. O link da minha bio, ela já encaminha direto para o nosso WhatsApp da clínica, do Dr. Núcleo Gabriel. E lá você pode estar agendando, né, a sua consulta, tanto comigo quanto com o Dr. Gabriel, né, nós dois juntos, que aí a gente faz acompanhamento completo, né. Sempre vai surgir essa dúvida, né? Se a pessoa quiser consultar apenas contigo, ela tem essa opção? Ela tem essa opção também. Se caso ela já tenha um médico, se caso ela também não queira fazer a utilização de medicamentos, né? Ela pode sim estar consultando somente comigo e também agenda diretamente pela contato. Então, muito bom. Então, pessoal, para quem quer encontrar o Lucas, quer marcar uma consulta com o Lucas Borgea, vai lá no Instagram dele, corre no Instagram dele, Lucas Borgea, e clique no link da bio. Então, Lucas, de já, agradecer demais, de coração, por essa oportunidade da gente bater esse papo, esclarecer várias dúvidas aí, que não era só minha, mas de vários seguidores da gente, várias pessoas que nos assistem sobre o emagrecimento. É bem complexo. Se a gente for tirar todas as dúvidas aqui, muita gente perguntou também sobre a questão de efeito sanfona, se for também conversar sobre isso que a gente ia passar no mês todo, que é muita coisa, a gente pode até outro dia marcar outro episódio, né, para a gente falar mais e tirar mais dúvidas, mas de antemão, agradeço demais, de coração. E se fez sentido para você esse episódio, encaminha para aquele colega que está com dificuldade de perder peso. E outra, quero ouvir de você, quem que você quer ver aqui no VitaliCast, no próximo episódio. Então, comenta aí, deixa nos seus comentários qual médico, qual profissional de saúde, qual aquela pessoa inspiradora que você quer ver a história dela, como que ela conseguiu. Então, vai depender só de você para a gente marcar o próximo episódio.